Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Já deu para ver pelo sorriso, pela risada, como vai ser essa nossa conversa, que a Risada é uma pessoa maravilhosa, esse sorriso só vai nos fazer bem, eu tenho certeza. Mas sejam bem-vindos a mais um Café Cultural. Estamos aqui abrindo nossas câmeras e microfones para bater um papo sobre cultura. Como eu sempre digo, viu, Iselda? Cultura, para mim, é aquilo que faz bem para as pessoas. Cultura e educação são as bases de uma sociedade mais justa. Quando a gente incentiva a cultura, quando a gente incentiva a educação, nós temos pessoas melhores. Isso que é importante, a gente esquecer um pouco de guerra, de política, de outras bobagens e falar do que faz a gente sermos pessoas melhores. Eu quero te agradecer demais a tua presença aqui no Café Cultural. Eu quero fazer a primeira pergunta que eu faço para todo mundo e eu quero saber de você. Quem é Iselda Amaral por Iselda Amaral? Na verdade, é necessário afastar um pouco da Iselda Amaral, escritora, e vou lhe falar um pouco da Iselda Amaral, pessoa. É quem eu quero conhecer, quem eu quero conhecer. Vamos lá. Muito bem. Eu sou uma paulista, nascida no estado de São Paulo, amante desse pedaço do Brasil e apaixonada pelo povo brasileiro como um todo. Ótimo, também somos dois. A minha grande paixão sempre foi o povo brasileiro e desejo para nós brasileiros um destino bom. Merecemos um bom destino. Sem dúvida, sem dúvida. Como apaixonada, me dediquei a estudar sociologia, que é adequada para aumentar e sedimentar bem a minha paixão. E estudando sociologia, atravessei o período da ditadura militar. Esse período foi um período difícil, um período não tão entendido pela população brasileira, porque as coisas foram acontecendo sem grandes explicações. Exato. E decidi, então, agora, 50 anos depois, meio século depois, narrar qual foi a minha experiência durante esse período. Que bom, que bom. Bom, não sei. Vamos ver que resultado. Que bom que você decidiu narrar, Iselda. Que bom, porque eu vivi um pouco desse período, mas minha mãe me contava muitas histórias. E, basicamente, você falou uma coisa muito, muito sábia. É um período muito pouco conhecido da sociedade. E ele é pouco conhecido porque nós não temos informações sobre esse período. A grande maioria foi escondido. Assim, nós não temos esses registros. E poucas pessoas têm, eu não vou dizer coragem, mas tem a iniciativa que você fez de contar a história. Eu acho que essa é a grande beleza de todo o trabalho. O contar histórias, o relatar, o registrar, o deixar claro para todos o que foi um período da história, esse em particular. Por isso que eu falo, muito bom o que você fez. Muito obrigada por uma pré-aceitação do meu trabalho. O período da ditadura militar, ele não é tão bem contado porque sabemos que quem conta a história é o vencedor. O vencido, nem sempre ele tem acesso aos meios para narrar a sua história. A história dos vencidos, ela fica sempre por baixo do pano. Muito raro algum vencido consegue se manifestar. É verdade, é verdade. No caso da ditadura militar no Brasil, o mal-estar geral que a população brasileira sofreu na época foi substituído por um momento de euforia, porque grandes empréstimos foram feitos no exterior, então criou-se uma ideia de um Brasil que estava indo para frente, um Brasil que estava crescendo junto com os militares. Na verdade, estavam se instalando no Brasil as grandes indústrias internacionais. Exato, exato. A dívida, claro, foi aumentando, a dívida externa brasileira,
E as pessoas, principalmente intelectuais e trabalhadores já engajados nos sindicatos, perceberam que esse caminho não era o caminho conveniente para o Brasil. E Não era sustentável, né? começaram a protestar. Ou seja, o que seria o protesto na época? Começavam a dizer a verdade dos fatos, diz, não é por aí que o Brasil pode se transformar num país melhor, no famoso país do futuro, que até hoje esse futuro não chegou. Exatamente. Não chegou até hoje. Então, tiveram que calar a boca dessas pessoas. Daí a famosa repressão. O que foi a repressão? Foi tirar os professores das universidades, aqueles que refletiam sobre o que estava acontecendo, amordaçar operários que reclamavam da situação em que não poderiam exprimir aquilo que viam nas fábricas, e os estudantes também, alguns estudantes que realmente acreditavam no que estavam fazendo, muitos por festa, que é típico do nosso caráter. Sim, sim. E a repressão foi isso. Só que, nos anos 70, daí o livro ser exatamente um segmento dos anos 70, o ano de 70 principalmente, a repressão começou a partir para a matança. Então, muitas pessoas foram mortas antes de um diálogo com elas. Uma coisa é prender e deixar a vida de falar, outra coisa é matar. Sim, 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 sim. Partindo da ideia de que essas pessoas continuariam fazendo a mesma coisa, mesmo nas prisões, eles eliminavam. E isso eu conto no livro. Acho importante que saibam disso. Que muita gente desapareceu, não porque estava fazendo atos de o famoso terrorismo, né? Não, porque estavam criticando o governo que era instalado no país na época. E liquidadas assim como cães vadios. Simplesmente retiradas da história, né, Isabel? Eram pessoas que, assim, simplesmente, de um dia para o outro, de uma hora para outra, eram apagadas. Eram nomes, eram histórias que foram apagadas. Muitas dessas histórias nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos conhecer. Infelizmente, sabe, uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, minha amiga, é que quando um conquistador quer realmente acabar com um povo, ele acaba primeiro com duas coisas. Ele não acaba com as pessoas, ele acaba com a cultura e acaba com a educação. Quando um povo não se reconhece mais nas suas manifestações culturais, e aí de uma forma ampla, literatura, artes, a fala, e não tem mais o que aprender, corta essa educação, aí esse povo é conquistado. Nesse ponto, o povo efetivamente é conquistado e as pessoas começam a se calar e a sumir. Sérgio, essa sua reflexão é muito oportuna no momento. A fala, por exemplo, dos brasileiros, ela tem decaído muito. As pessoas têm mais dificuldade de se expressar. Não sabendo se expressar bem, elas acabam aceitando qualquer pessoa que se expresse melhor. Outra coisa que você disse bem é a arte. Se a pessoa fica trabalho e festa, e não observa a criação de outras pessoas que pensam, que refletem, um desenho pode dizer muito, um filme pode dizer muito. Quando as pessoas não têm acesso a essas manifestações, elas vão se empobrecendo. Então, a cultura do país vai empobrecendo, as coisas vão ficando cada vez mais medíocres. E é necessário para que um país vença, para que um país consiga ser administrado bem, é necessário dar ouvidos à cultura. Porque exatamente, caracteriza aquele país. A cultura é a característica de um país. Um país descaracterizado como o Brasil atualmente, em tudo, em tudo. Você percebe em vários níveis de cultura, no modo de comportamento, na alimentação. O Brasil, o rumo
está difícil de ser tomado. E é um país maravilhoso, é um país rico, 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 realmente rico. Sem dúvida, em tudo, né? Em tudo, em meio ambiente, em pessoas, em cultura, em Sim, arte, de uma maneira. E o engraçado, Isabel, que foi assim, mal comparando, que eu não acho que o período da ditadura militar possa ser comparado com nada do que nós estamos vivendo, mas um pouco a gente precisa fazer algumas conexões. É engraçado como hoje em dia, mesmo podendo falar, coisa que na época da ditadura não se podia, não se tem conteúdo, não se tem sabedoria para falar, não se exato. aprendeu. O que aconteceu é que eu acho que nós não aprendemos a falar, nós não aprendemos a pedir, nós não aprendemos a mostrar exatamente o que nós podemos oferecer e querer. Engraçado isso, né? Sérgio, você disse uma coisa que realmente eu rio, porque não saber o que quer, né? Não saber o que quer por falta de conhecimento, de opções. Só uma cultura de base, começando já na escola elementar e continuando, é que permite a um povo manter a cultura popular dele, que a brasileira é riquíssima, entender essa cultura e aceitar essa cultura popular, e mais ainda, expressar as coisas novas que estão acontecendo no país, as Sim. transformações no país. E para expressar isso, é necessário, voltamos à palavra cultura, é necessário instrumentos culturais que permitam essa expressão, coisa que no Brasil não anda muito fácil de conseguir instrumentos para exprimir. Esse meu livro, que na verdade é um trabalho simples, ele foi feito com a intenção mesmo de mostrar um painel do período ditatorial. Com alegria, porque sou uma pessoa muito alegre, feliz de Uhum. viver, né? Amo a vida com ardor. Então, é um livro simples, capaz de mostrar o que estava acontecendo, a mão longa da ditadura eliminando pessoas, eliminando características culturais do país, substituindo a nossa brasilidade por interesses estrangeiros, sufocando a indústria nacional em função da entrada de capital estrangeiro no país. Foi um período em que o Brasil foi se desconfigurando, Sim, ok. não é? Então, no livro eu quero mostrar isso, é um trabalho feito para isso, mas principalmente feito para a nova geração, porque aqueles da geração anterior talvez não modifiquem a sua ideia a respeito da É independência. difícil, exatamente, esse que é o problema. Eu acho que eu acho que assim, o grande trabalho tem dois braços aí, esse teu trabalho, a importância do teu trabalho. Primeiro, é mostrar que aqueles que negam que esse período existiu, eles não, eles simplesmente parece que se vendaram. Eu acho melhor não olhar, eu acho melhor não saber do que aceitar. E tem gente que nega. Não estamos falando de política aqui, tá, pessoal? Claro que política é a arte do relacionamento, então a gente está sempre fazendo política. Mas pessoas que falam assim: não, era melhor naquele período. Ou seja, é mais fácil você ignorar os problemas do que resolvê-los. E os jovens, hoje em dia, não sabem, assim, mas o que está nos livros de história é muito pouco. O que é falado nas aulas é muito pouco. Sérgio, é uma herança do próprio período ditatorial, né? Não tocar no É. assunto. É a política da avestruz. Esconde a cabeça, fica o Uhum. corpo para fora, mas a cabeça está escondida. No Brasil, no momento, pouco se fala do cotidiano da ditadura. Algumas teses, algumas coisas, tem gente jovem dentro do mundo acadêmico tentando fazer teses a respeito, várias teses de mestrado falam do período ditatorial,
mas fica uma coisa assim feita com muito método, com muito detalhe desnecessário. Uma narrativa simples, direta, nós temos poucas, É. poucas, poucas. Por quê? Porque ainda permanece, no caso, na minha geração, aquela que viveu a juventude durante o pior período ditatorial, permanece ainda aquele temor que ficou enraizado, sabe? Não posso falar porque pode acontecer, mede as consequências. Nós ainda não conseguimos, a bem da verdade, abrir aquele período ditatorial com aquilo que realmente aconteceu. Sim. Alguns são extremistas e pensam logo nos grandes assassinatos, nos grandes terroristas, exageram muito. Outros se calam e não falam nada. Entre um extremo e outro, pouco se conclui a respeito do que foi realmente aquele. E é nesse meio que nós temos as histórias. Eu acho que é nesse meio, entre os dois extremos, que em tudo temos os extremos, mas é nesse meio que faz o recheio da história que nós temos as grandes histórias, as verdadeiras histórias. O quanto que esse período impactou nas famílias brasileiras. Sim, 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 principalmente o desmantelar de famílias que não se recuperaram nunca mais. Famílias que perderam um membro dentro das prisões da ditadura e que não conseguiram nem sequer encontrar o corpo daquela pessoa, pai, da mãe, de um filho, nem o corpo sequer tiveram de volta e nunca mais foram equilibrados, nunca mais foi uma família normal. Não é um atestado de óbito, né? Nessas horas, ok, ter um atestado de óbito talvez seja importante, ok, mas não é o papel. O papel não vai trazer de volta aquela pessoa, não vai preencher a lacuna que aquela pessoa deixou. Não só não vai preencher a lacuna, mas também o papel não vai justificar por que mataram. Dizer que morreu assim ou assado não quer dizer que não assassinaram. Foram sempre assassinatos, porque podia muito bem colocar essa pessoa na prisão, dialogar com ela, entender o porquê das pessoas que protestavam e não sair para a matança. E olha que foram pessoas importantes mortas sem devolução de corpos. E isso é uma coisa muito séria, é inadmissível. Hoje em dia, pessoas simples que perdem a vida, o brasileiro vai até o fim atrás de encontrar o corpo, a polícia civil de encontrar o culpado, não é? Há um trabalho de recuperação pós-morte. A ditadura não fez isso. Ela deu sumiço nas pessoas e ficou por isso mesmo. E as famílias ficaram realmente sem chão. Porque não é fácil pensar que como morreu meu filho, de que modo morreu, meu marido, como ele morreu, não é? Porque os mortos não falam, nunca se sabe como eles morreram. E outra coisa, não é só o como eles morreram, era o processo que os levou até a morte. O quanto que eles foram torturados, o quanto que eles foram maltratados, o quanto que eles sofreram. Porque, não, sabe, chegar simplesmente, pegar e matar, é horrível, é inimaginável. Mas não era uma coisa tão rápida. Mas, era uma coisa que ficavam dias. Sérgio, diga, minha amiga, diga. Nenhuma das mortes daquela época foi um tiro a queima-roupa na hora e caiu morto. Todas vieram, como você acabou de dizer, depois de um processo de torturar, para obter dados, para saber, e talvez até por uma questão mesmo sádica, porque as pessoas que estavam contra não mereciam viver. Então, primeiro houve um processo de destruir a pessoa, psiquicamente, emocionalmente, e judiar fisicamente. Aí sim sobrevia a morte. Todas as pessoas morreram dessa forma. Aqueles que tiveram a sorte de levar logo de cara um tiro foram poucos. É verdade. Não, e aí, eles queriam retirar dessas pessoas, que nem você falou, informações.
E muitas vezes as pessoas não tinham essas informações, eram simplesmente pessoas esclarecidas ou pessoas ou pessoas contrárias ao regime. Eu não gosto desse regime que está. Eu sou contra esse regime. Eu não vejo que o que eles estão fazendo seja uma coisa positiva e que vá trazer benefícios e progresso. Bastava isso para simplesmente eliminar. Mas eu quero informação, eu quero saber onde estão, eu quero documentos. E muitas vezes nada havia. Não havia nada a não ser um sentimento de que isso não é bom. Me lembra, Isilda, aqui nós tivemos a época da pandemia recentemente, onde milhões de pessoas morreram, talvez não torturadas, mas morreram pela ignorância, de achar que aquilo não existia. Não, isso é bobagem. Não vou me vacinar. Não quero, não gosto do que vocês estão fazendo. Não vou me isolar socialmente. Eu quero ir para a rua. Eu quero. Gente, e houve uma grande tragédia de pessoas morrendo bestamente, porque não acreditaram em algo. Na época da ditadura, era o contrário. Pessoas morreram porque acreditavam que era possível um Brasil melhor. Você voltou ao nosso começo da conversa, quando que muitas pessoas não acreditam ainda no que foi a ditadura. O mesmo fato em relação à grande epidemia. Não acreditavam que levaria à morte, né? Ficavam a parte, sem ação, porque não acreditavam. Na ditadura, ainda há pessoas que não acreditam, mas com razão de não acreditar, porque não tiveram acesso a uma informação na época. Na época. E depois criaram essa ideia, que é um mito. Imagine, aquelas pessoas eram baderneiros, né? Esses guerreiros eram pessoas que queriam fazer uma luta armada. Como fazer uma luta armada se não tinha nem sequer poder de fogo? Era só um protesto, um grande protesto, que terminou malissimamente, né? Malissimamente. E essas pessoas que hoje em dia veem a ditadura como um período bom, como um período onde nada aconteceu, né? E algumas pessoas perderam a vida, não é bem assim, não. Foi um período difícil, as pessoas eram sempre caladas, quem queria fazer alguma coisa terminava nas prisões, e nas prisões terminava muitas das vezes mortos. Então, é um período que precisa entender para não desejar novamente um governo ditatorial. E ser ditatorial não precisa se autonominar ditador. Só o comportamento já se sabe para que lado vai. E no Brasil nós não podemos ter nunca mais podemos ter uma forma de governo ditatorial, porque o povo brasileiro merece a liberdade dele, merece ter uma vida decente, merece comer, merece sorrir, merece ser brasileiro. E você não pode ser brasileiro pela metade, passando fome. Que maravilha, que maravilha. Isabel, conta um pouquinho pra gente da trama no ar da ditadura do teu livro. Dá um spoiler pra gente, um preview. Acho que você merece, Sérgio, depois de ter falado tanto sobre a ditadura, acho que eu diga alguma coisa. É assim, ó, é um livro simples, muito simples, 120 páginas, mais ou menos, de uma leitura rápida. Conta a história de um casal que estudava sociologia na época e vieram para São Paulo, no centro de São Paulo, e achavam que podiam fazer alguma coisa aí em protesto. E panfletavam a cidade com algumas frases contrárias à ditadura. Até que um belo dia, a Operação Bandeirantes apareceu no pequeno apartamentinho que eles moravam no Bexiga e levaram esse casal para Alban. E lá eles viram, olho no olho, o que era a tortura, o que era o comportamento. Na época de 71, foi quando
tinha colaboradores na Operação Bandeirante, gente que vinha do Esquadrão da Morte, Olha só. policiais civis que faziam parte do Esquadrão da Morte, pessoas que estavam acostumadas a lidar com bandidos mesmo, né? Com traficantes de droga, com ladrões de alta patente, não é? E que matavam essas pessoas, eliminavam. E eles levaram essa política lá para dentro e Uhum. matavam as pessoas que eram encontradas fazendo atos contra a ditadura. Aí, pronto, é um belo spoiler. É isso que é a Não tem história. como. Não tem como. E depois tem o seu desfecho aí, né? Deixo para o Claro. livro. Mas o livro é isso. O quanto que tem de autobiografia nessa história, nesse romance? Vai. Vamos colocar. O livro é um romance. É um romance, é um romance. Mas quanto que tem da história da Iselda Amaral nesse livro? Bom, não posso negar a você que toda a narrativa foi feita a partir da minha experiência pessoal. Olha só. Então, tem tudo a ver, né? A partir da minha experiência pessoal. Mesmo porque, Sérgio, eu penso assim: quando você escreve, se você conta uma coisa que você ouviu, uma coisa que você leu, alguma coisa que está no consenso comum, né? Você não é responsável por ela, porque aquilo é um consenso. Nesse caso aí, eu tenho toda a responsabilidade que seja Sim. verdade, porque é minha. Porque é a minha verdade, é dentro daquilo que eu vivi. Seja bem narrada ou não, porque posso até não ter grandes dotes de narradora, mas é a história verdadeira. Verdadeira, e desde o começo do livro, eu alerto a quem vai ler que é uma história verdadeira. Parece um romance, mas é uma É história. mais verdadeiro. Já devem ter te perguntado isso algumas vezes, mas eu tenho que te perguntar. Por que agora? Ah, sim. Sérgio, a dor demora para passar. E a dor, ela paralisa muitos atos, né? Quando você está com dor e a dor é forte, você não quer muita coisa. Se te convidam para uma festa, você não vai. Você está com dor, Sim. né? A dor paralisa. E foi o que aconteceu comigo. Eu me paralisei mesmo. Me paralisei. Sim, Então, eu sim. esperei passar muito tempo. Mas, na verdade, os textos que foram escritos na época, que eu guardei pacienciosamente, eu não pensei que eu fosse publicá-los. Eu escrevi Uhum. na época porque era um desabafo, era uma forma de narrar Sim, aquilo que eu estava sim. vivendo. Mas, depois de muitos anos fora do Brasil, que eu saí do Brasil na década de 70, então eu vim esporadicamente, né, ao Brasil, mas agora eu tenho passado mais tempo no Brasil, pelo menos 2, 3 meses por ano eu passo aqui. E eu percebi que era hora de fazer um trabalho falando do que eu tinha vivido, falando do que foi aquele período. Por isso é que eu esperei tanto tempo, passar a dor e depois mostrar. Porque a Eu dor. acho que é um direito seu esperar passar a dor. É um processo. E é um processo que, para cada pessoa, tem um tempo. A dor, Sim, a, dor não, a dor pode passar muito rápido ou pode nunca passar. A gente não pode julgar isso. Mas eu diria que lançar esse livro agora foi uma escolha excepcional de tempo, que é justamente quando algumas pessoas estão defendendo, estão querendo dizer que não houve nada daquilo e até pedindo para voltar. E quando a gente não aprende com o passado, a gente corre o risco de refazer os mesmos erros. certo, certo. Então, eu acho que o timing de lançamento é perfeito. Sinceramente, é perfeito. Muito obrigada por tornar oportuno esse momento, não é? Por achar você julgar um momento oportuno. Eu lhe agradeço. Vejo até como um bom augúrio de que o livro Sem seja dúvida. lido. E lhe agradeço. Mas realmente o tempo
apaziguou as minhas feridas, e por isso é que eu pude falar com calma, com Sim, naturalidade do que ocorreu, e sem raiva nem rancor, sim, apenas exato. o que aconteceu. Foi bom. Sérgio, lhe agradeço você fazer essas perguntas assim, tão delicadas, não é? E tão centradas, pontuais. Imagina, eu que agradeço. Agora, eu vou te fazer, então, um pedido. Sim, Tem essa moça que está aí do teu lado, a tua assessora da assessoria. Pede sim. para ela, por favor, não fazer com que você não pare no livro. Que você vá até espaços públicos, faculdades, universidades, poder público contar a tua história. Porque a gente precisa de relatos do que aconteceu. O livro que esteja o primeiro passo teu, Iselda. Que você consiga falar para estudantes, que você consiga falar para sindicatas, que você consiga falar em espaços públicos, assembleias legislativas, câmaras municipais, contar a tua história. Porque eu acho que mais do que ler, as pessoas precisam te ouvir. As pessoas precisam entender e ver que, olha, aquela pessoa que está no livro está aqui na minha frente. E ela pode contar. E eu preciso ouvi-la. Então pede para que ela não pare no livro. Se ela puder te colocar para falar, que ela coloque você para falar o quanto você puder. Muito obrigada, Sérgio. Você fez Eu acho. um perfil meu muito interessante. Eu lhe agradeço. Lhe agradeço. E, na verdade, falar é importante, Sim, porque quando sim, nos sim. calamos, nós estamos matando outra vez aqueles que morreram. Exatamente. Não, que maravilha. Isalda, me conta uma coisa. Aonde que as pessoas podem encontrar o livro O Nó da Ditadura? Eu acredito no Amazon, que é uma Tá. plataforma de distribuição. É mais fácil, né? E quem quiser conhecer um pouco mais de Zelda Amaral, quem quiser conversar contigo, quem quiser te encontrar, como que faz para te conhecer nesse mundo todo? Bom, hoje em dia todo mundo rastreia, né, pela internet e acaba encontrando, não é? Até aqueles que se escondem. Mas a Verdade. ocasião é o lançamento do livro, que vai ser na livraria Martins Fontes, Uhum. no dia 6, véspera de 7 de setembro, no Ok. dia 6 de setembro, à tarde, Ah, que maravilha. que está na Consolação, ao lado Excelente lugar. ao lado Ótimo lugar. eu vou estar lá toda tarde. Se a pessoa quiser lá me ver, eu serei feliz de Vai ver ser muito. pessoas. Serei Sim, eu feliz sim, de ver pessoas, não é? Então, sem dúvida. Vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue estar junto com você lá no dia 6, lá na Martins Fontes. Um ótimo lugar, um lugar fantástico aqui na zona oeste, mais ou menos, aqui de São Paulo. Zona oeste, zona sul, mais ou menos, aqui de São Paulo. Eu acho que é um lugar fantástico. Período da tarde. Vamos lá conhecer a Iselda. Minha amiga, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu estava no meu último ano da faculdade de jornalismo, eu fiz questão de conhecer a cidade de Biúna, onde aconteceu o congresso da Uni. uhum. Eu fiz questão. Eu acho que eu não podia me formar em jornalismo sem conhecer aquele lugar, sem tentar entender o que foi aquele congresso da Uni, que talvez até estudantes que estavam lá para fazer festa, que estudante gosta de festa mesmo. Então, muita festa, mas estavam lá para conversar, estavam lá para buscar uma posição de uma classe importante que era a classe estudantil. E, de repente, eu acho que daqueles tantos que estavam lá, poucos voltaram, porque a polícia já chegou atirando. Num grupo de jovens, já chegou atirando. E eu fiz questão, Isalda, de ir até onde foi o Congresso, de sentir aquela terra, sabe, de pegar na mão aquela terra que presenciou, porque a única testemunha que tem hoje em dia é a terra que recebeu
aqueles corpos que recebeu o sangue. E a gente fala que tomara que não aconteça de novo. A gente só pede, tomara que tenhamos aprendido para não repetir esses erros. Eu, hoje em dia, eu te falo, eu não sei, eu não estou tão esperançoso, não. Mas o que a gente puder fazer para que o erro não se repita, a gente vai fazer. Tenho a plena certeza disso. Nós já estamos fazendo, não é? Nós já estamos fazendo. Eu acho que o processo de redemocratizar o Brasil já está começando. Nós estamos tentando mostrar que nós queremos uma vida democrática aqui dentro. Que nós não podemos mais permitir que, em ponta de fuzil, se resolvam as coisas. Elas devem ser resolvidas com diálogo, com o resgate da dignidade do povo. Você está, não 100, mas 200% correta. E que façam verdade as tuas palavras. Isilda, te agradeço demais. Te dou parabéns por você ter conseguido contar a história. Se eu conseguir, dia 6 eu vou estar lá para te dar um abraço. E tenha certeza, tomara que você não pare, que a escrita se transforme em muitas falas em sua jornada. Sou eu quem agradece a sua gentileza de ter me recebido no seu programa. Foi um excelente café. Que ótimo, que ótimo. Também essa coisa que tocou aqui no coração, tenho a plena certeza disso. E eu espero que todos vocês que tenham assistido mais essa edição do Café Cultural tenham gostado, tenham compreendido o que é essa história que a Iselda contou. Contem cada um a sua história, não deixem que história nenhuma morra. Isso constrói cada vez mais uma sociedade justa para todos. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, Iselda. Beijo no seu coração. Até mais.